Olá, tudo bem contigo? Eu sou o pastor João e hoje vamos dar continuidade ao estudo no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, do verso 20 até o verso 30, onde está escrito o seguinte: Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prender, porque dizia: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pela maioria dos demônios que expele demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? E se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa de um valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saquear a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Isto porque dizia: está possesso de um espírito imundo. Meus irmãos, estamos estudando o Evangelho de Marcos, e o objetivo do Evangelho de Marcos é mostrar para todos nós que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, Jesus está caminhando no meio do seu povo. E aqui ele caminha mais uma vez em direção à sua casa. E o texto diz que uma multidão ia de encontro com Jesus. No capítulo 2, verso 2, diz que uma multidão afluía à porta de sua casa e Jesus os ensinava. E Jesus curava muitos enfermos e doentes. E aqui no capítulo 3, encontramos esta mesma luta de Jesus para levar à população a verdadeira compreensão de quem ele é. Ele é o Filho de Deus. Uma multidão corre atrás de Jesus à procura de pães e à procura de milagres. Vemos isso no Evangelho de João, capítulo 6. E Jesus os adverte dizendo que: por que estáis procurando pão e comida? Vocês não estão me procurando por causa disso, mas vocês estão preocupados com outras coisas. E Jesus diz que a verdadeira obra de Deus é esta: que creais naquele pelo qual ele foi enviado. Que creais nele, que ele é o Filho de Deus. E o capítulo 17, o verso 2 diz o seguinte: o que é a vida eterna? A vida eterna é aceitar que Jesus Cristo é o Cristo enviado por Deus. E aqui, no texto de Marcos, encontramos uma multidão faminta e sedenta procurando por Jesus. E no meio dessa multidão, um grupo de religiosos, especialmente provenientes de Jerusalém. Eles eram radicais, eram religiosos que viviam acusando a Jesus. E aqui eles fazem uma acusação covarde, perversa, porque eles não entendem os acontecimentos. E Marcos mostra isso muito bem. E no verso 29, ele destaca que muitos pecados serão perdoados aos homens, mas o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, este não será perdoado. O texto destaca isso porque mostra a perversa acusação e perseguição por parte dos religiosos. E Jesus, além de lutar contra a incompreensão do povo, que tinha coração e a mente muito dura, ele enfrenta também a acusação dos religiosos. E diante da acusação dos religiosos, ele faz essa severa sentença dizendo que atribuir ao diabo aquilo que é obra de Deus é uma injúria, é um insulto contra Deus. Os escribas e os fariseus atribuíram a Satanás aquilo que era obra do Espírito Santo. E Jesus os adverte dizendo que é uma blasfêmia imperdoável. Nós sabemos que tudo que Jesus fez, tudo que Jesus continua ainda fazendo em nossas vidas, é por obra e graça do Espírito Santo de Deus. E não há nenhuma confusão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque eles trabalham em comunhão plena. E quando nós cremos, quando a nossa fé se torna clara, firme, a nossa fé produz obras, produz milagres que muitos de nós gostaríamos que acontecesse. A obra do Espírito Santo continua na vida dos crentes. É tanto que Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 15, diz o seguinte: eu fiquei sabendo da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor de vocês para com todos os crentes. Por isso, não cesso de dar graças a respeito de vocês quando os menciono em minhas orações. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, lhes dê um espírito de sabedoria, que lhes revele Deus, e faça que vocês o conheçam profundamente,
que lhes ilumine os olhos da mente, para que compreendam a esperança para a qual vocês foram chamados. Isto, meus irmãos, Jesus estava ali ensinando aquela população, ensinando aquele povo que Deus tem um plano de salvação, que Deus quer curar a todos. Foi o que Jesus disse àquele senhor que tinha um filho doente: se creres, verás a glória de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado para fazer as nossas afirmações, para concordar com algumas verdades, porque nós não podemos autenticar, nós não podemos carimbar algumas verdades atribuindo a Deus. São verdades que o inimigo às vezes incute em nossas mentes, e o engano do nosso coração, pois o nosso coração é enganoso, nós autenticamos, e aí nós corremos em grande erro. Nós precisamos buscar na leitura da palavra, na meditação, buscar a iluminação do Espírito Santo, para que a verdade de Deus possa fluir em nós, através da nossa mente, através do nosso coração, através do nosso vocabulário, através das nossas atitudes, e nós vamos ver grandes transformações em nossas vidas. Nós vamos testemunhar grandes milagres, e o reino de Deus vai continuar através de nossas vidas. É isso que eu oro por você, para que nós continuemos firmes e inabaláveis, no nome de Jesus. Amém.